que é Supply Chain Management, ou gestão da cadeia de suprimentos? Vamos falar sobre isso? Damas e cavalheiros, eu sou Marco Salvo, mestre do RP, e quero falar com você hoje sobre Supply Chain Management, ou gestão da cadeia de suprimentos. Esse é um conceito até antigo, entre aspas, né? Nada é antigo, nada é novo, tudo vai se renovando, mas já é algo que vem de longe, vem da indústria automobilística lá atrás, porque a ideia é a seguinte: para aumentar a sua eficiência, para baixar os seus custos, para aumentar a satisfação do fornecedor, é muito importante que haja diminuição dos prazos de entrega, diminuição dos custos e, consequentemente, diminuição dos preços. E às vezes você não consegue fazer isso apenas no seu processo. Há situações em que você faz inovações no seu processo e que você realmente obtém esse tipo de resultado. Em outros casos, você depende de outros elementos que são exteriores à sua capacidade de gerenciamento. Você depende do seu fornecedor, depende do seu transportador, você depende do armazém. E a ideia da cadeia de suprimentos é fazer com que haja um padrão de qualidade em toda a cadeia, desde o primeiro fornecedor lá no começo, até chegar à disponibilidade para o consumidor final. Então, quando você pensa, por exemplo, numa lata que tem um alimento ali dentro, você pode pensar que o fornecedor mais primário é o agricultor que plantou aquilo, aí tem um transporte para uma indústria que beneficiou aquilo, aí tem um transporte para uma indústria que transformou aquilo num produto em conserva, aí tem um transporte para o varejo, que é quem domina a entrega disso para o consumidor, aí o consumidor vai lá, pega e leva para casa. Veja quantas etapas foram feitas aí, quanto valor agregado tem em cada uma dessas etapas, quanto é importante que o transporte seja eficiente em cada uma dessas etapas. E para garantir que as coisas estarão disponíveis para o fornecedor na hora certa, sem que você precise ter um estoque gigante de cada produto, é preciso ter uma previsibilidade de quando é que o produto vai chegar. Então, quando você compra da indústria, você não vai comprar uma grande quantidade, porque uma grande quantidade requer um grande frete, um grande estoque, uma grande capacidade de armazenamento, um grande risco de avaria, de vencimento do prazo de validade. Então você compra a menor quantidade possível para satisfazer o cliente no menor prazo possível, porque você não quer um grande estoque daquele item. E, por causa disso, você vai estabelecendo negociações com todos os elos da cadeia. Você estabelece um acordo com a indústria, você estabelece um acordo com o transportador, você estabelece um acordo com o armazém, você estabelece um acordo com o produtor. Isso vale hoje em dia também, inclusive, para as questões de imagem. Se você é uma grande rede de varejo, você não quer ser acusado de estar vendendo um produto que foi produzido por um agricultor que foi acusado de trabalho análogo à escravidão. Então você faz um acordo que já começa lá em quem vai fazer a plantação. Olha, não pode ter trabalho infantil, não pode ter trabalho análogo à escravidão, os trabalhadores têm que ter os direitos deles respeitados, tem que ter água, tem que ter banheiro, tem que ter almoço, tem que ter equipamento de proteção individual, tem que ter dignidade no trabalho. Isso já é parte da sua gestão de cadeia de suprimentos. Você começa lá no agricultor e vem trabalhando com o transportador, com o armazenador, para diminuir custo, para diminuir tempo e para garantir previsibilidade. E uma das tendências é que você vai cortando elos disso. O e-commerce, o marketplace, por exemplo, é uma forma de aumentar a quantidade de elos, mas diminuir as etapas de transporte, as etapas de agregação de valor entre uma etapa e outra. Então, quando você entra lá numa grande marca de marketplace, você entra lá numa loja que vende de tudo, vende de agulha a pneu, vende de guardanapo a super servidores de computador. Quando você faz a compra, você olha lá nas letras miúdas, né? Vendido por este marketplace que tem uma marca nacional de grande valor, mas processado e entregue pelo fornecedor fulano de tal. Porque isso evita a etapa de a grande loja de varejo comprar, essa indústria entregar para o varejo, ele estocar e depois te entregar. Você economiza um passo. Então, o marketplace é só o vendedor, é só o intermediário, vai do fornecedor para você. E quanto mais anterior no processo logístico o varejo conseguir fazer isso, mais rápido e mais barato fica
para o consumidor final. Então a ideia da cadeia de suprimentos é fazer com que haja uma operação azeitada, com começo, meio e fim, em cada uma das etapas de agregação de valor de um produto. Então, você pode pensar que existem até regiões que se especializam em certas cadeias de suprimento e fica tudo lá. É muito comum que quando uma indústria vá para um lugar, para uma cidade do interior ou para uma região, os fornecedores comecem a fazer filiais lá ou começam a haver empreendimentos lá para satisfazer as necessidades dessa indústria. Então vai lá os fornecedores dessa indústria, se desenvolve toda uma cadeia num determinado local. E aí é por isso que existem aqueles lugares que são famosos, porque tem certo tipo de moda lá, certo tipo de malharia, tem lá regiões que são especializados em indústria calçadista, existem regiões que são especializados em certo tipo de produção agrícola, porque a cadeia logística está azeitada ali. Os fornecedores estão todos concentrados no mesmo lugar e existe a capacidade de fazer com que todo o processo seja desenvolvido da maneira mais rápida e menos onerosa possível para tornar os produtos mais rápidos e fáceis para o consumidor. Outra coisa que também parece sutil, mas é uma parte da gestão de cadeia de suprimentos, é aquela ideia da loja te dizer: você pode retirar na loja física. Além de ele diminuir uma etapa de transporte para você, que custa e leva tempo, aumenta a sua satisfação porque você vai na hora que você quiser. Você não fica em casa esperando e não se frustra porque não chegou na terça ou não chegou na quarta. Você não fica preocupado se vai chegar no momento em que você está fora de casa. Você vai lá e pega na hora que você quiser. É bom para todo mundo e é parte da cadeia logística. Inserir o consumidor como parte da cadeia de suprimento. Essa é uma tendência cada vez maior nas operações de supply chain. Como integrar o cliente na cadeia de suprimentos. E existem muitas inovações acontecendo nisso. O tempo todo a cadeia de suprimento está sujeito a novas modalidades de tecnologia e de processo. Uma das coisas que vai mudar muito isso é a chegada dos drones e dos veículos autônomos. Vai mudar completamente toda a gestão da cadeia de suprimento quando você não precisar mais de motorista. Quando você não tiver mais as restrições que hoje tem, de que o motorista só pode trabalhar 8 horas, o caminhão só pode rodar 8 horas, vai diminuir o custo, vai aumentar a velocidade e vai ser revolucionário. Você tem alguma experiência bacana aí com supply chain? Você tem alguma experiência bacana de gestão de cadeia de suprimentos? Manda aqui, vamos conversar a esse respeito. Aproveita e já deixa aqui o seu like e se inscreve no canal, é importante para nós, leva esse conteúdo para mais gente. Eu sou Marco Salvo, mestre do RP, até mais.